Sejam todos bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista. Com certeza você aí de casa já ouviu falar a palavra coaching, que numa tradução aí do inglês significa guia ou instrução. Mas, na verdade, quais são aí os significados, o que realmente pretende este termo que está sendo cada vez mais empregado no mundo empresarial? Para falar sobre isso, eu estou aqui com a escritora e palestrante Daniela Melo Ferreira. Tudo bem, Daniela? É um prazer recebê-la. Obrigada, prazer estar aqui também. Ok. Fala um pouco da sua formação, como é que você é formada em administração de empresas, é isso? Isso, eu sou formada em administração de empresas, pós-graduada em marketing e sou master coaching. E vamos falar um pouco então do coaching. O coaching, fala um pouco aí dessa... A tradução que eu usei, eu fiz uma tradução correta, realmente significaria guia? Seria a palavra guia numa tradução? Qual que realmente é o significado, Daniela? Isso, as pessoas confundem um pouco o coach como treinamento, que na verdade não é, né? Ele não é um treinamento, ele não é uma terapia, não é aconselhamento. O coach é como se o profissional, ele vai orientar o cliente, ele através de perguntas poderosas, ele vai fazer esse cliente raciocinar, como se fosse um guia realmente, ele estivesse ali com a luzinha na frente, né? E o cliente, ele vai se autodesenvolvendo, ele vai se autoconhecendo. E você acredita que ele está cada vez mais popular no universo empresarial? Qual que é a análise que você faz dessa trajetória aí deste... Qual seria o certo? Seria um termo? Seria O coach, então, seria o quê? Como posso colocar aqui? Ele é uma ferramenta. Uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. Em que pé você vê essa ferramenta hoje no universo do empresarial, dos negócios? O coaching está caminhando muito bem, apesar que tem muita gente ainda que não conhece, né, o coaching, mas dentro do universo empresarial, muitas empresas conhecem, muitas pessoas contratam, né, um processo de coaching para os seus altos executivos, ou até mesmo as pessoas que fazem o life coach, né, uma pessoa comum, uma pessoa que não está dentro da empresa, né, pode estar fazendo esse life coach. As pessoas estão conhecendo, né, mas ainda não é tão... Apesar de estar mais de 10 anos aqui no Brasil, o coach, né, que a gente já vem trabalhando com isso, só que a gente ainda precisa divulgar, falar bastante e tirar um pouco esses mitos, que as pessoas elas confundem um pouco o coach como um treinamento, como uma terapia, como uma palestra. Quase uma autoajuda ali. Exatamente, não é uma autoajuda, é um desenvolvimento de metas, né? Entendi. E normalmente as empresas que procuram um serviço de um coach, o que elas buscam? O que o empresário, uma empresa, quando ela contrata alguém com esse serviço, qual que é o grande objetivo? O objetivo do coach, quando uma empresa procura, ou até mesmo uma pessoa física, né, é estabelecimento de metas, desenvolvimento para alta performance sempre, ou do seu gestor ou da equipe, porque existe o coach executivo, que é para um gestor, para o seu presidente, para alguém que esteja na gestão, ou até para uma equipe, para alto desenvolvimento, tá, para alta performance. E você usa uma palavra divulgação, né? A questão da divulgação. Qual a sua opinião? Porque assim, ela ainda continua sendo falada no inglês, né? Não foi aportuguesada, não foi ali, não teve uma tradução. Você acha que isso atrapalha ou ajuda, a sua opinião, o fato de, por exemplo, coach, né? Por que não falar então o guia empresarial? Você acha que uma mudança na termologia dessa expressão ajudaria a divulgação? Ou esse termo em inglês ele dá um requinte ali? Qual a sua opinião? Ele dá esse requinte, né, até mesmo porque dá a oportunidade do profissional explicar realmente o que é coach. Porque se você for traduzir o coach, treinamento, as pessoas, é um treinamento, né? E aí você fala um guia, a pessoa, vai me guiar? Não é exatamente isso, né? É um processo, né? Na verdade, a pessoa, ela compra um processo de coach que dura inicialmente 10 sessões, dependendo, se for dentro de uma empresa, até 6 meses, depende muito qual é o objetivo que aquela pessoa quer chegar, né? Então, dentro de um processo de coach, é interessante você conversar com esse coach para saber como que ele é, né? Qual que é a certificação dele, o que ele conhece desse universo, como que é o trabalho desse coach, porque ainda existe assim algumas divergências dentro do mercado, pessoas que trabalham com consultoria, assistiram uma palestra de coach e se julgam coaches, né? E começam a fazer aí, porque é um trabalho de muita responsabilidade. Quase um plágio, na verdade. Exatamente, acaba fazendo, e é um trabalho de responsabilidade, porque o cliente, ele toma muitas decisões muito importantes, porque o que está acontecendo? Ele se autoconhece e vai se autodesenvolver, né? Então você entra ali no universo que o cliente está mexendo no desconhecido dele e ele começa a ver que ele é capaz de desenvolver. Então o coach, ele não desenvolve competências técnicas, ele desenvolve o quê? O perfil comportamental, desenvolvimento de competências. Entendi. Daniela, e
a empresa ela colocar isso na sua gestão, as pessoas desenvolverem essa competência técnica, automaticamente vão chegar no desenvolvimento de lucro, de money, ou seja, vai aumentar ali a produção, porque eu acho que é o grande intuito de um empresário, não é? O foco é esse. O foco é dar aumento de produtividade, não importa se ele está trabalhando na gestão, a liderança, o relacionamento, o que tem lucro também, focando, né? Claro. sempre, né? O Executive Coaching, você tem que estar assim, apto, né, com as ferramentas que você vai lidar com a instituição, além de você estar lidando com aquele profissional, né, que é um ser humano, ele está trabalhando metas, e a meta é o quê? Focada em resultado, o tempo inteiro. Então, algumas empresas que já passaram por esse processo de coaching e não contrataram um coach adequado, às vezes não chegaram nesse resultado, não querem nem escutar sobre o coaching. Por quê? Porque foi feito um processo errado, porque a meta da empresa o que é? É lucro. Né? É desenvolvimento de meta. Para alta performance, para ele performar muito bem com a equipe dele, dentro da gestão dele, mas o quê? Focando sempre em resultado. Daniele, vamos dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, eu quero ser um líder coaching aqui na Eco TV, entendeu? Então eu quero ser uma liderança. Eu quero almejar aqui. Atenção em produção, agora eu sou o líder coaching aí. Atenção, Eric e Renata. Então vamos lá. Como é que eu tenho que me comportar? Qual que é o comportamento de um líder coaching? Qual que é a característica de uma pessoa ter sucesso na sua liderança? Eu dei o exemplo aqui de uma emissora de TV, mas enfim, aos outros setores também, na verdade, o perfil do líder. O grande perfil do líder coach, quando você entende o que é ser um líder coach, primeiro você passou por um processo, você fez um curso de líder coach, para entender qual que é a postura. Porque horas você é gestor, aquele que vai ensinar a parte técnica, você vai educar, você vai orientar. Horas você vai ser o coach, a postura coach, que é o quê? Pegar o que tem de melhor dentro da tua equipe e desenvolver aquela pessoa. Saber dar um feedback positivo, porque geralmente as pessoas, os líderes, eles falam aqueles feedbacks negativos, de corte, as pessoas, hora do feedback, todo mundo gela, né? É puxar a orelha. É puxar a orelha. O líder coach, não, o feedback ele é rápido, objetivo, e ele já está te falando, olha, você é muito bom nisso, e vamos trabalhar isso daqui também? E aí já te dá um feedback do que ele quer para desenvolver. Então, o líder coach, o sucesso é o desenvolvimento da equipe, é focar no que há de melhor dentro da sua equipe. Tem toda aí uma ressonância de psicologia, tem todo o manejo aí que a pessoa tem que buscar, não é isso? O líder para saber quando cobrar, né? Quando cobrar e como cobrar. E como cobrar. Né? A grande diferença do líder coach, o que é? É você saber esse relacionamento. O líder coach ele se torna, na verdade, uma fonte de inspiração para a equipe. Ele é admirado, né? As pessoas eles querem estar perto de você, no caso, que você deu o seu exemplo, eles querem estar perto de você. Fábio, o que o Fábio vai desenvolver a gente? Ele vai ser meu guia, ele sabe o que eu sou boa e vou desenvolver aquilo, porque todo mundo da equipe é bom em alguma coisa, né? Então ele pode não ser bom em alguma coisa, mas em alguma coisa ele é bom. Então você como líder coach, você vai saber orientar isso, você vai fazer um equilíbrio, você vai identificar o que está faltando na parte técnica e na parte comportamental, vai juntar os dois. Então você vai ter ali, vai estar na balança, você não vai ser nem o coach, nem o gestor, você vai ser os dois. Em momentos você vai ter que agir como gestor, outros momentos você vai agir como coach. Interessante, hein? Muito interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta, Daniele. Hoje, como é que tem sido as empresas que elas buscam esse serviço, o resultado? Você falou que às vezes ela não consegue o resultado que ela queria, mas num balanço geral, a empresa, se ela pegar um bom líder, um bom serviço de coaching, ela chega a esse resultado? Quanto tempo que ela demora, ela chega a esse resultado? Seria um resultado de curto prazo, longo prazo? Como seria isso? A empresa ela consegue um resultado quando primeiro ela contrata um coach. É aquela história, você tem que contratar um serviço bom, né? Você vai contratar um coach bom, vai ver a certificação dele, ver o trabalho dele, como que ele desenvolve. Ok, ele vai ter resultado? Vai. Eu sempre falo para meus clientes, você vai ter resultado? Você vai. Desde que o cliente se comprometa. Por quê? Porque ele vai entender que a meta não vai depender de mim. O meu trabalho ali, o que é? Desenvolver um bom trabalho com ele, de ferramentas, fazer ele pensar, estruturar um plano de ação, começo, meio e fim, tá? E aí ele vai chegar no resultado. Mas, o que acontece? Se você está fazendo um executive coach comigo dentro de uma empresa, a empresa me contratou, isso daí ele é ajustado entre a empresa, a RH geralmente, e o gestor, né, aquela pessoa o executivo que vai passar pelo processo, de comum acordo. E o executivo vai passar por aquele processo, tá? Se em algum momento eu perceber que esse executivo ele não está querendo, ele não cumpre plano de ação, ele não quer de jeito nenhum, aí eu vou ter que
avisar a empresa e falar, olha, a gente vai ter que conversar sobre isso. Por quê? Porque eu não posso estar enganando a empresa, fazendo um processo sabendo que não vai ter resultado, porque meu cliente não está comprometido com aquilo, está com a cabeça já em outro lugar, enfim. Mas quando o executivo, ele, geralmente, ele entra para fazer um processo, ele quer se desenvolver, porque ele sabe que esse desenvolvimento vai ser para a vida inteira, não vai ser só para aquela empresa, é para tudo, né? E por falar em contratar serviços, hoje como é que está? O coaching, ele está legalizado? Como é que ele está no mercado no Brasil? Ele está regulamentado? Aliás, Sim, regulamentado sim. Acho que seria a palavra melhor. Ele sim. é regulamentado no Brasil? Como que é? Ele é regulamentado, você faz todos os cursos, você tem os certificados, a gente tem um código de ética, né, que você faz quando você está numa escola boa, você tem todos os códigos de ética que você... Isso que eu te falei, para você falar para o seu cliente, olha, não vamos continuar o processo porque você não está comprometido o suficiente nesse momento, faz parte do código de ética de um bom coach, porque você vai estar fazendo um processo com algo que você está sabendo que não vai ter resultado, porque o cliente não quer. Né? Então tem todo um código que a gente segue você não pode contar, né, confidencialidade. O que acontece em sessão você não conta, até dentro de uma empresa. Né? O que está dentro de sessão, eu e você aqui, eu não vou passar para a empresa, eu vou passar para a empresa o seu desenvolvimento. O Fábio está se desenvolvendo, está dentro das metas, está dentro do prazo, está tudo correndo bem, eu vou passar. Mas o que acontece dentro de sessão, coisas que você me fala, porque o que acontece dentro de um processo de coach executivo? Não tem como separar o profissional do pessoal. Em algum momento você vai tocar em algum assunto pessoal que está te incomodando. Então, o meu foco é na empresa, é no profissional. A gente vai conversar um pouquinho sobre o pessoal? Vamos conversar o que for legal e passa de novo já para o profissional. Tá? Entendi. Olha, a conversa está muito boa, mas nós vamos fazer aqui o primeiro intervalo, mas não sai daí, que daqui a pouco eu volto aqui. Opa, agora encontrei a câmera. E daqui a pouco nós voltamos aqui mais com a Daniele Melo Ferreira. Chegou a hora de soltar a voz. Vamos mostrar quem somos nós. Esquece tudo que você já viu. Vamos fazer a melhor eleição do Brasil. Eu quero, eu posso, eu vou fazer. O melhor pro Brasil, pra mim, pra você. Tire o seu título de eleitor e participe. Vamos fazer o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. O país tem área suficiente para produzir alimentos sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa a lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? Estou de volta aqui com a escritora e palestrante Daniela Melo Ferreira. Ô Daniela, quais são os principais segmentos hoje do mercado que procuram o serviço de coaching? Todos, varejo, indústria, bancos, todos os segmentos, né? Porque o que acontece, o coach, o profissional, ele não precisa entender do job, né? Não precisa entender da parte técnica, ele precisa entender do coach, das ferramentas que vai fazer chegar na alta performance. Então, para o coach, qualquer empresa, né, ela procura, né? Aquelas que conhecem o coach realmente, sabem do resultado que dá, eles procuram. Porque estamos até conversando aqui nos bastidores, essa questão da meta, né? Uhum. Às vezes ela se torna um pesadelo ali para o funcionário. Ele tem que bater a meta, vem a cobrança. Uhum. Fala um pouco sobre quando você tem que trabalhar um funcionário que ele está assustado ali. Ele já chega na empresa quase chorando já. Ele acorda já porque ele sabe que ele tem uma meta e ele não vê condições dele atingir a tal meta, enfim, seja do segmento automobilístico, do segmento do setor de serviços, e ele tem a tal meta. Como é que você trabalha este funcionário que está totalmente ali cambaleando na questão da meta?
Geralmente não é nem só o funcionário, né? Até no Life Coach, a pessoa ela chega com um monte de meta na cabeça, um monte de coisa para realizar, né? E quando ele começa a fazer o processo de coach, a primeira coisa é clarificar essa meta, ele entender o que é a meta. Vamos falar uma meta de, tem que aumentar o faturamento. O que é aumentar o faturamento? Vender mais. Vender mais, tá? O que é vender mais? Quanto? Vamos mensurar o número? É X, tá? Em quanto tempo você precisa, né, você quer atingir esse resultado? Em tanto tempo, tá? Então você já clarificou a meta, já colocou o prazo. Tá, agora vamos trabalhar. Quais são os recursos que você tem? Tá? Tô dando uma pincelada. Recursos internos, o que depende só de você? Recurso externo que você vai buscar. Então você começa ali a conversar com aquele cliente, que daí você me falou, ele chega assustado. Ele tem muita crença que limita ele. Então o processo de coach, o que ele faz? Ele identifica e minimiza esses fatores limitantes, aquilo que deixa ele assustado, que ele acha que ele não vai alcançar, e minimiza isso. E ele identifica e maximiza aquela energia, tudo que motiva, tudo que ele tem de bom, de característica, de habilidade, de competência que vai colocar ele para frente. Então ele começa já na primeira sessão, já clareia, já tira tipo um peso das costas e fala, nossa, a meta está mais próxima de mim. Né? E aí durante segunda, terceira sessão ele vai indo e tudo vai clareando, tudo vai ficando mais próximo. Por quê? Porque ele vê que é só uma questão de organização, de planejamento. E que depende exclusivamente dele. Que ele tem que deixar de fazer alguns hábitos, que ele começa a ver tudo que impede. O que te impede de alcançar a meta? Ele começa a ver. Começa a ver e começa a não acreditar que muitas coisas que ele faz ou deixa de fazer impede. E que se ele começar a fazer e mudar esses hábitos, esses comportamentos dele, ele vai conseguir tirar da frente. Imagina assim, você chega com um mapa, aí você coloca uma lupa em cima desse mapa. Fala, nossa, clareou, os caminhos estão melhores. Olha quanto caminho que eu posso ali seguir. É esse o papel de um coach. Você ficar ali com a lanterninha ali na frente, mostrando o seu caminho. Olha, para o seu cliente, quanto caminho você tem que você pode andar. E aí ele vai, ele se desenvolve. E é muito bacana, porque quando o cliente ele chega na meta ou está próximo dela, a primeira pessoa que ele chega para falar é para o coach. Isso é muito legal. Legal. Eu gostei da explicação que você disse sobre o recurso interno, né? E o externo. Ou seja, às vezes o funcionário ele tem uma boa vontade, ele está indo atrás, só que ele também não tem recursos, então ele tem que ter essa lucidez. E às vezes o funcionário ele não tem nenhuma vontade, ele está lá meio que empurrando com a barriga e ele tem recursos nos quais aí ele poderia se deslanchar de uma maneira mais plausível. Exatamente. Então acho que essa lucidez, a pessoa ter essa consciência, é algo bem interessante e vai ajudar muito, não é? Muito. O processo de coaching ele é uma tomada de consciência. Ele tem insights. Você fala, nossa, por que você me falou uma coisa? Ele tem um recurso interno. Tá, eu tenho capacidade, eu tenho força de vontade, eu tenho habilidade, eu tenho um monte de coisa. Conhecimento, experiência. Aí ele vai ver recurso externo. Ele pode até não ter tanto. De repente a empresa não está, mas ele tem que buscar. Então o recurso externo não é algo que... A meta é tua. Então você vai buscar. Então cria esses recursos externos. O que você pode criar? O próprio funcionário também pode criar esses recursos externos. Ele vai buscar esses recursos externos. E a empresa? A empresa também, porque daí também tem que dar essa ferramenta. Num processo de coach executivo, você começa a dar o feedback para a empresa. E ele começa, mas a meta depende daquele profissional que está fazendo. Então ele vai buscar esses recursos externos. Por exemplo, preciso de uma habilidade melhor, uma competência técnica, ele descobre. Tá, então o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender sobre isso, preciso ler um livro, preciso fazer um curso, eu preciso ficar mais em algum departamento. Ele vai buscar, ele cria. Né? Sabe, criar oportunidades para você poder fazer as coisas acontecerem? Você fica esperando a oportunidade acontecer, não vai cair do céu. Então, se ele começa a ver, fala, poxa, eu preciso me mexer. E tenho que me mexer de verdade. Legal. Né? Ô, Daniela, e essa ferramenta do coach também? Quando a pessoa ela quer mudar de ares. Olha, por exemplo, eu não quero mais ser jornalista, a partir de hoje eu quero ser um jornaleiro. Eu cansei enfim, do meu trabalho, eu quero mudar de profissão. O coach também, ele pode ser útil nessas mudanças de profissões? Ele também pode ser empregado? Como que é? Muito. O coach, eu tenho muitos clientes assim que estão mudando, estão em transição de carreira. Transição de carreira, exatamente. Transição de carreira. Pessoas que trabalharam durante anos, vamos falar assim, trabalhou durante anos dentro de um banco. Aí se aposentou, saiu do banco. Agora quero mudar, não quero mais isso, quero outra coisa. Tenho muita experiência, muito conhecimento. Vamos fazer outra coisa? Vamos. Ele contrata um coach para ele e ele começa a descobrir coisas, porque o coach ele te leva assim a descobrir, é o autoconhecimento, você começa a se descobrir. Né? Você começa a ver coisas que você pode fazer, que você pode criar, que você pode desenvolver. Né? Então, o coach, para mim, não importa a meta do cliente.
tá? Você pode chegar para mim com qualquer meta. O importante para mim é você entender o que é aquela meta. Ah, não quero mais ser jornalista, eu quero ser jornaleiro. Ok, que valor por trás? O que significa isso para você? Porque a gente trabalha valor. O valor é aquilo que eu falei da energia, o fator motivante, né? Então, o valor é aquilo que é importante para você, que te coloca isso é importante. Felicidade. O que é felicidade para você? Então, você vai me falar, felicidade para mim é ficar com a minha família. Para mim, felicidade para mim é ganhar dinheiro. Entendeu? Então, aí a gente começa a trabalhar os valores. Então, por que é importante? E dentro de um processo de coach, eu evito sempre, né, de preferência, não perguntar o porquê. Por que isso? Porque gera desculpa. Eu não quero desculpa, eu quero foco e solução. Entendeu? Se eu pergunto para um cliente, por quê? Por que é importante? Não. Aí eu mudo a pergunta. O que é importante nisso para você? Né? O que vai te deixar feliz quando você chegar lá na tua meta? Visualiza a sua meta quando você estiver chegar. Então, você começa a fazer ponte ao futuro para o cliente, né? Dele se visualizar lá na frente. É um exercício muito bacana, que ele se visualiza lá na frente no dia que ele conquistou a meta dele. Então, nossa, isso daí motiva demais aquele cliente. Os valores dele ficam assim... E não é uma coisa que é dentro da... funciona, sai motivado. Não é um treinamento que a pessoa sai motivada, um treinamento motivacional, não é nada disso. Porque a cada final de sessão, ele sai com um plano de ação que ele fez, e sai com tarefas. E aí ele tem uma semana, né, para realizar aquilo. E quando ele começa a realizar aquilo, outras coisas começam a ser realizadas, ele começa a andar. É um processo que vai sempre andando para frente. Ou seja, o coach ele passa ao largo da motivação. Que, aliás, com todo respeito a essas palestras motivacionais, é claro que tem... Mas assim, o coach ele é racional, então tem todo um estudo. Ele é racional. Não é verdade? Mesmo porque essa lance motivacional, até usando, vamos usar aqui o exemplo da seleção brasileira, que deu o vexame na Copa, né? O Felipão tinha toda aquela motivacional, colocava vídeo para os jogadores, e às vezes eu levava para a seleção da Alemanha lá, né? Tudo compenetrado, os caras sabiam, eles não choravam no hino, porque era pura razão. E no mundo dos negócios, Daniela, muitas vezes, então, essa motivação também ela pode até ser um tiro no pé, não é verdade? A pessoa ela acredita muito na motivação, acordei, vou vencer, mas também, se não tiver ali um suporte real, realmente uma estrutura, ela pode voltar para casa meio que choramingando, não é verdade? Sim, é um conjunto de tudo. A motivação é importante, mas o que vem por trás dessa motivação? Porque dentro tem o pico, né, que você está lá em cima, e tem o pico que começa a cair. Então, como é que você mantém? Como é que você lida? E dentro do processo de coach, o cliente ele começa a aprender a lidar com os obstáculos. Então, tem perguntas dentro de um processo, ele está todo feliz, vai fazer... Aí eu jogo uma pergunta para ele assim... O que pode te impedir? Ele olha para mim e fala assim, como assim pode me impedir? Nada. Tá, e se tudo isso que você está me falando que vai dar certo, não der? Aí ele começa a pensar. Então, você prepara teu cliente para isso. Então, eu vou chegar aqui e vou fazer a entrevista. Se eu chegar lá, o apresentador falar que o programa foi cancelado. Como é que você vai lidar com isso? Se chegar lá, ele fala para você que mudou a pauta, como você lida com isso? Então, dentro de um processo de coach, você mostra para o seu cliente o que vai impedir. Então, tem exercícios assim que você deixa o cliente assim com os cabelos em pé. Porque tudo eu vou forçando ele. O que te impede? Se não der certo, o que acontece? Como você faz? Que recurso você vai usar? Qual que é a habilidade? E ele começa a se preparar para isso. Então, no caso da seleção brasileira, você faz um processo com eles e o que vai acontecer? O time fez gol, como é que vocês vão lidar com isso? E aí você começa a trabalhar tudo isso. Você prepara teu cliente. No momento que ele tá dando tudo super bem, tá tudo andando. E no momento que não der um stop, o seu plano de ação, você tiver que mudar um pouco o caminho, como é que você lida? Então, no processo de coach, você ensina o teu cliente a abrir os olhos para ele lidar com tudo, que é o quê? O autocontrole, autoconhecimento, autodesenvolvimento. E é um processo para a vida toda, ele tem começo, meio e fim, ele não fica amarrado fazendo esse processo a vida inteira. E tudo, ele está trabalhando uma determinada meta, seja profissional, só que na vida pessoal dele também vai respingar, ele vai mudar. É bacana isso, porque quando vem cliente para mim e fala, Daniela, eu quero fazer um processo de coach com você, porque eu fiz com o Fábio, e o Fábio melhorou muito, ele se desenvolveu, ele está outra pessoa, tal, quero a mesma coisa. Né? Então, é muito bacana isso, que as pessoas ao seu redor eles começam a perceber. Olha, quem está nos assistindo agora e vendo você falar e está pensando assim, nossa, eu também quero seguir essa profissão, quero ser um líder coach, hein? Quais são o que requer para ser um líder coach? Eu já percebi que tem que ter uma boa dose de psicologia, de administração de empresas, mas o currículo aí, quais são os estudos de uma pessoa que quer ter um trabalho assim como a Daniela? Olha, eu digo que se você quer ser um coach, primeira coisa, você tem que gostar de pessoa.
Tem que gostar muito de pessoas, ser uma pessoa que queira trabalhar desenvolvimento de pessoas, porque você nunca sabe o que o seu cliente ele vai trazer para você. A premissa do coach é você gostar realmente de pessoas, trabalhando com pessoas e saber escutar. Porque o coach, ele escuta realmente o cliente, ele escuta o corpo inteiro do cliente. E tem que estudar muito, porque não adianta você fazer só uma... Eu sou Master Coach, então eu fiz várias certificações, eu faço outros cursos. Você tem que estar sempre estudando, porque você está trabalhando com o ser humano. Claro. Né? Então você tem que ser uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de ler, que gosta de escrever, que esteja sempre melhorando a tua profissão. Não adianta você fazer a primeira certificação e ficar ali. Tem que batalhar, como todas as profissões, mas a primeira coisa é gostar de pessoas, tem que amar pessoas para você poder trabalhar com elas. Que legal. Nós falamos um pouco aqui, eu citei aqui o caso da seleção brasileira, e pelo que eu falei lá, quando nós até marcamos essa entrevista, você, pelo que tudo indica, você tem alguns livros que estão prestes aí a saírem da fornalha da gráfica para as prateleiras aí das livrarias. Fala um pouco sobre esses livros. Então, na verdade eu estou ainda como coautora dos livros, né? Mas esse ano vão ser 4. E aí agora, acho que comecinho de setembro, vai lançar o Team Leader Coach, né? Que vai falar sobre o Leader Coach, sobre o time. Depois tem o Arte da Guerra, depois tem o Segredo do Sucesso Pessoal e tem o Coach para aceleração de resultados. Até o final do ano acho que sai todos eles aí. Por favor, você depois envia aqui para a EcoTV para a gente comentar. Ok, vai ser um prazer. Olha, agradeço muito, muito mesmo aí a sua participação aqui, foi um prazer. Mas eu sempre termino o programa aí testando o poder de síntese do convidado. Olha, 30 segundos, então dê uma mensagem aí, fique à vontade, o que você pretende falar aí para o nosso telespectador. Esta câmera aqui é sua. Então vamos lá, então quem está assistindo a gente, se desenvolva, né? Acredite que é possível, que as metas você pode alcançar e que depende exclusivamente de você. Vá em frente e sucesso. Olha, e deixa eu fazer uma nota, a primeira pessoa que bate em menos de 30 segundos conseguiu aqui dar a mensagem. Parabéns, obrigada, olha, parabéns pelo trabalho, fascinante obrigada. A entrevista, gostei muito. Obrigada, okay? Eu também gostei. E também agradeço vocês aí de casa por mais essa edição, por ter acompanhado aqui mais essa edição do EcoTV Entrevista. Até a próxima, muito obrigado.